a palavra agora o nosso líder da CIA de hip hop, nosso querido Jason. Tem até 10 minutos, Jason, como está na mesa. Bom dia, eu sou o Jason, como o Silvânio apresentou. Faço parte do coletivo CIA Hip Hop, a gente atua no Village Campestre e minha fala vem muito no sentido, além de saudar mesmo, acho que é importante esse espaço, saudar todo mundo que está aqui, principalmente a galera do movimento. E a minha fala vem muito no sentido de problematizar algumas coisas que foram ditas. Acho que o papel do hip hop, na verdade, né, enquanto movimento autônomo e de resistência, acho que vem muito nesse sentido de garantir o nosso lugar de fala aqui na Câmara. Acho que é a primeira vez da história da Câmara de Vereadores que se discute hip hop. E até meio chato, porque a gente vai ter que vir falar o óbvio, o que deveria ser óbvio. Então a fala acho que Marcos, acho que vou dialogar um pouco com essa fala no sentido de garantir, de tentar enxergar o que tem além do hip hop, porque quando a gente pensa nesse hip hop, a gente até pela própria justificativa do projeto, a gente acaba entrando numa própria contradição. Não estou me colocando contra o projeto, mas a contradição que há na justificativa do projeto no que diz respeito ao que é o hip hop. Porque quando vai se justificar o projeto, se mistura o hip hop com o rap. O hip hop não é rap. O hip hop é a manifestação de resistência negra cultural, e não só cultural. Acho que talvez a principal característica do hip hop aqui no Brasil é justamente fugir do que a gente tem como tradicional no âmbito cultural. E aqui em Alagoas eu acho que isso é muito gritante. Quando a gente pensa no hip hop, a gente se dá de cara com o hip hop quando a gente sai de casa. Porque quando a gente sai de casa, a gente vê um grafite na parede. A gente vê alguém que já riscou uma parede. Isso é hip hop. Porque isso é uma manifestação, isso é o grafiteiro. Então, quando a gente está pensando em garantir uma regulamentação e uma legitimidade para esse hip hop, a gente está falando da legitimidade para o hip hop ou para uma roda de freestyle. Tá ligado? Esse ano a gente vai completar 11 anos de coletivo CIA Hip Hop aqui em Alagoas. 11 anos. A gente organiza o Festival Abril Pro Hip Hop aqui há 11 anos, de forma independente e de forma autônoma, lá no Village Campestre. E aí, a nossa perspectiva de hip hop, de agentes culturais de hip hop, é muito no sentido de ressignificar o que representa essa cultura para a gente. Porque quando a gente está pensando no âmbito de Maceió, a gente está pensando numa das capitais que mais matam jovens negros do Brasil e do mundo. Então, e quando a gente pensa em hip hop, a gente está pensando numa juventude negra que está morrendo e que está fazendo cultura enquanto morre. Então, é bom a gente pensar no hip hop não apenas como uma ferramenta cultural. A gente pensar o hip hop enquanto uma ferramenta de transformação de vida. Então, eu não gosto de pensar no hip hop no âmbito da cultura. Eu gosto de pensar no hip hop no âmbito da juventude. Qual a política de juventude que a gente tem aqui no estado de Alagoas, aqui em Maceió? Tem uma política de criminalização da juventude. Então, quando a gente olha para essa juventude da parte alta ou das periferias da parte baixa de Maceió, a gente já tem essa juventude como uma juventude violenta, porque são esses os estereótipos que a gente fomenta. E quando a gente está querendo romantizar o hip hop, quando a gente está tentando romantizar o papel que desenvolve o hip hop, a gente está tirando um instrumento de mudança dessa juventude. Porque quando a gente pensa que Alagoas é um dos estados mais violentos do Brasil e Maceió, uma das capitais mais violentas do mundo, a gente quer tratar o hip hop como um mero mecanismo de cultura, de fazer música, de dançar, a gente está tirando uma das maiores armas de libertação que a juventude tem no estado de Alagoas. A gente tem que pensar em programas eficazes para essa juventude. E vem muito nesse sentido. E eu particularmente, fico muito triste por ter tão poucos... Acho que só tem o Silvânio Barbosa de vereador aqui. Então, até que ponto realmente há preocupação com essa juventude de Maceió? Porque eu acho que o esvaziamento, o desinteresse dos nossos representantes legais
O esvaziamento nesse sentido, numa audiência que marca a primeira audiência de Maceió para discutir política de fato para a juventude, a galera não está preocupada. Porque o que a gente está discutindo aqui é questão de vida ou morte. Eu gosto muito, eu sou estudante de ciências sociais, então minha função é problematizar tudo o que eu estou vendo. E eu gosto de problematizar isso porque isso aqui é questão de vida ou morte para a gente. Porque lá no Vilagem Campestre, por exemplo, tem um vereador que é da proximidade, né, do Graciliano Ramos, que também não está aqui. Mas lá no Vilagem Campestre a gente não tem uma praça pública. Como é que a gente vai fazer hip hop lá? A gente está pensando editais pontuais para fazer festivais culturais, ou a gente está pensando em política de sobrevivência? Acho que a questão aqui tem que ser muito clara que a gente vai discutir de hip hop. Eu acho muito digno e ao mesmo tempo muito engraçado a gente ter que reconhecer o hip hop enquanto cultura. Porque o hip hop aqui em Alagoas existe, e aqui em Maceió, existe desde a década de 80. E agora que a gente vai dizer que isso é cultura, então o que a gente fazia durante todo esse tempo era o quê? Então a gente tem que ter... E isso é um reflexo muito grande de um problema que não foi falado aqui, mas que eu acho que é importante a gente falar. Porque quando a gente está pensando se vai aprovar um projeto de lei que dignifica o hip hop enquanto cultura, a gente está falando de um problema de racismo institucional. Porque quando a gente trata um movimento do porte que tem o hip hop e da representatividade de resistência que o hip hop tem para a juventude negra, e a gente não reconhece isso nesse âmbito, isso é um problema de racismo institucional e que perpassa em todas as esferas das instituições do Brasil, do mundo. Então é muito importante a gente trazer essa discussão para cá, mas é muito mais importante a gente aprofundar essa discussão para não cair no debate da formalidade, porque a morte e o racismo não é formal, é real, é concreto. A gente está discutindo a eficácia de uma política da juventude negra no estado que mais mata jovens negros. A questão é muito óbvia, é muito clara e muito tocante. E eu acho que não cabe essa discussão de querer adentrar em alguns espaços que já são fixados dentro das políticas do Estado, porque soa como se fosse cotas para grupos de rap em atividades culturais. A gente não precisa de cotas, porque a gente faz o Abril Pro Hip Hop há 11 anos, de forma independente, a gente bota o som na rua e faz. Às vezes é parado, mas a gente faz. E eu acho que o esvaziamento do plenário, inclusive da militância do próprio hip hop, eu acho que tem muito a ver com a forma que está se portando essa falta de diálogo entre Estado e movimentos, porque não há diálogo de fato. Quando eu soube que ia rolar essa audiência pública, que eu tive acesso a ler o projeto, foi um espanto, porque os movimentos não foram consultados, os movimentos não foram sequer informados. Eu acho que, enquanto coletivo, aqui em Alagoas deve ter por volta de 6 coletivos. Se tiver 6, 4 são de Maceió. E só está eu aqui de coletivo organizado da CIA Hip Hop. Tem os companheiros que fazem a batalha do formigueiro, tem a galera que faz um freestyle, mas não tem b-boy, não tem grafiteiro, não tem DJ. Então, para quem a gente está discutindo isso? Quem é que fomenta essa cultura desde a década de 80, desde a década de 90 aqui em Maceió? Porque quando a gente fala de hip hop alagoano, a gente está falando de Maceió, porque o hip hop nasceu aqui em Maceió. O hip hop nasceu aqui no Vegel, depois se expandiu lá para o do Beleão. Um dos maiores berços do hip hop é na parte alta de Maceió. É uma das partes mais habitadas de Maceió e é a parte onde mais jovens negros também estão morrendo. E lá é o berço do hip hop alagoano. E cadê essa galera? Então, eu acho que é importante, é muito digno a gente abrir, eu acho que... E aí, acho que é um espaço muito bom do Silvânio de garantir esse espaço de fala para os movimentos e para a gente pontuar nossas questões. E também avisar que a gente discute nossas políticas. O movimento negro sabe quais são suas pautas. A gente encampa algumas lutas. O hip hop discute. Eu acho que, alguns anos atrás a gente se reuniu para escrever e chegou a esboçar um projeto de lei que garantia recurso do Estado para fomentar a cultura hip hop, mas fomentar de forma que dê continuidade
não festivais culturais para botar os meninos para dançar e nem os meninos para cantar, porque não é isso que a gente precisa. Porque quando a gente faz uma letra de rap, a gente está fazendo política. Quando a gente pensa no papel que o rap, e aí pensando no rap, no papel que o rap desempenhou no contexto das periferias do Brasil, lá na década de 90, a gente está pensando na juventude que estava pensando política, uma das maiores crises do país, com a taxa de desemprego lá em alta, com os jovens morrendo e a galera fazendo rap, pensando política. Show. Só para concluir mesmo. Porque a pessoa começa a falar e se Pode começar. Não, então, acho que a minha fala vem muito nesse sentido de problematizar, primeiro, o porquê os vereadores não estão aqui para participar da discussão, depois, por que o hip hop não está aqui para participar dessa discussão de fato, e como vai se dar isso, se a gente vai conseguir, de fato, garantir o nosso direito de viver, né? Porque eu acho que para quem é jovem negro, a primeira pauta para a gente é estar vivo, né? Depois que está vivo, a gente consegue fomentar nossas lutas e nossa resistência. Obrigado. Parabéns ao Jason pela sua fala, pela problematização. De fato, você deu, né, e deixou bem claro para mim aqui, porque tanto é que é um projeto, ainda não é lei, é um projeto de lei.